Pessoal, nessa segunda parte da aula de inflação, nós vamos ver como usar as informações da inflação para cálculos financeiros, tá certo? Continuamos no capítulo 4 do livro, tá? Bom, uma das maneiras da gente trabalhar com a informação da inflação é por meio de indexação, a outra é por meio da desindexação. O que significa isso? É uma situação semelhante ao que a gente viu em juros compostos de atualização e capitalização. Quando a gente quer levar um valor de uma data passada para uma data futura, nós vamos realizar uma indexação. Essa é uma forma da gente corrigir o poder de compra da moeda. Tá? Então, toda vez que nós estivermos comparando valores em datas diferentes e num contexto de inflação, nós precisaremos ou retirar a inflação ou acrescentar a inflação para poder equalizar os poderes de compra dos valores em datas diferentes. Tá? Então a indexação é a correção do valor nominal de uma data anterior à data que a gente está trabalhando como referência. E a desindexação é a gente corrigir o valor nominal de um valor que está lá no futuro e nós queremos compará-lo com a data atual, certo? Bom, vamos ver um exemplo aqui. Um bem que custava R$5.000 em outubro de 2017 deve ter o seu valor corrigido para quanto em abril de 2018, de acordo com o IPC. Bom, a forma como nós queremos levar o valor de 2017, outubro de 2017, para abril de 2018, nós vamos realizar uma indexação. Ou seja, nós vamos como equivalente a acrescentar juros. Só que ao invés de acrescentar juros, nós só vamos corrigir o valor dele pela inflação. Como é que a gente faz isso? Multiplica o valor, 5.000, por 1 mais a inflação. Mas qual foi a inflação de acordo com o IPC? Essa é uma das dificuldades aqui dessa situação, definir quanto foi a inflação. Não que ela seja difícil matematicamente, mas se a gente olhar a situação aqui, ó, em uma data não definida, em outubro de 2017, o bem custava 5.000. Em uma data não definida, em abril de 2018, qual seria o valor corrigido desse bem? As informações que nós temos nos permitem corrigir apenas pela inflação de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Por quê? Porque nós podemos dividir o índice de preço de novembro pelo de outubro, de dezembro pelo de novembro e assim por diante. Em abril nós já provavelmente teremos o índice de preço de março e aí poderemos dividir pelo índice de preço de fevereiro. Então, portanto, nós temos efetivamente disponível a inflação de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março. Se a gente for lá na tabela, a gente então iria dividir o índice de preço de março de 2018 pelo índice de preço de outubro de 2017 e nós encontraríamos que daria 0,0087842. Somando 1, multiplicando por 5.000, nós teremos então que o bem que custava em outubro de 2017 R$5.000 deveria ter seu valor corrigido para R$ 5.043,97, de acordo com o IPC em abril de 2018. Tudo bem? Outra situação. Uma pessoa adquiriu um imóvel por 80.000 em dezembro de 2015 e vendeu por 93.000 em abril de 2017. Qual a rentabilidade real obtida se a inflação no período foi de 7,61%? Então vejam, nominalmente, a diferença entre o preço de venda e o de compra foi de 13.000. Então, se nós dividirmos 13.000 pelo capital inicial, nós temos a rentabilidade nominal. Tá? 93.000 menos 80.000 dá 13. Dividido por 80, que é o valor de compra, dá 16,25. Essa é a rentabilidade nominal. É o quanto parece que a pessoa ganhou. Só que ao mesmo tempo que ela teve esse ganho, a inflação corroeu parte desse ganho. Porque ela diminuiu o poder de compra da moeda. Como é que a gente desconta a inflação? Tem 3 maneiras da gente fazer isso. A primeira é por indexação. Nós vamos levar o valor de 80.000 de dezembro de 2015 para abril de 2017. Ou seja, nós vamos corrigir o valor de 80.000 por meio de uma indexação, de um acréscimo de juros
não necessariamente de juros, mas um acréscimo da inflação. Vamos inflacionar esse valor. E nós, então, estaremos trabalhando com a referência de abril de 2017. É comum aparecer, quando vocês olharem uma tabela ou um gráfico, valores constantes em abril de 2017. Significa que todos os valores foram levados, corrigidos pela inflação até aquela data. Tá? Então, basta, nós já temos a inflação, então o lucro real foi 93 mil menos 80 mil vezes 1,0761, 1 mais a inflação. Então esse aqui é o valor corrigido do imóvel, do valor de compra do imóvel. Quando nós subtraímos isso, temos um lucro real de 6.912 em valor constante de abril de 2017. A rentabilidade real é 6.912 dividido por esse valor aqui, em parênteses, que é 86.088, que é o valor corrigido da compra do imóvel. E teríamos então uma rentabilidade real de 8,03% nessa transação. Tá? Uma outra maneira da gente fazer isso é por meio da desindexação, ou seja, nós vamos levar o valor de 93 mil, que está em abril de 2017, vamos levá-lo para dezembro de 2015, ou seja, vamos usar como referência valores constantes em dezembro de 2015. Vamos promover uma desindexação ou a retirada do efeito inflacionário desse valor. Como é que a gente faz isso? Nós dividimos o valor, 93 mil, por 1 mais a inflação e subtraímos do 80 mil. Então já está tudo na mesma data, levamos tudo para dezembro de 2015 e vemos que o lucro real é de 6.423,19. Por que o lucro real deu menor do que o lucro real na outra situação? Porque ele está em valor constante de dezembro de 2015 e o anterior estava em valores de abril de 2017. Então agora nós dividimos o lucro real na data de dezembro de 2015, atualizado para a data de dezembro de 2015, pelo valor da compra, que é de 80 mil. E teremos então a mesma rentabilidade de 8,03%. Tá certo? E a terceira maneira da gente fazer isso é a gente descontar o efeito inflacionário da própria rentabilidade nominal. Ou seja, nós precisamos extrair a inflação desses 16,25%. Como que a gente faz isso? Soma 1 mais 0,1625 e divide por 1 mais a inflação. Se vocês fizerem essa conta, vocês vão ver que a rentabilidade real dá exatamente esse valor aqui. Tá? Tem um exercício aí para vocês. E agora, estendendo esse raciocínio, agora vamos ver a taxa de desvalorização da moeda. Não chegou ainda o momento de estender o raciocínio. Bom, uma pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: se houver uma inflação de 10% num ano, isso significa que a moeda se desvalorizou em 10%? Significa que a moeda perdeu o poder de compra de 10%? Vamos ver aqui. Então, supondo que o preço de um bem, um ano atrás, fosse R$10, e supondo que exista uma nota de R$1.000 na economia, com essa nota era possível comprar 100 unidades do bem, ou seja, há um ano atrás, essa nota de R$1.000 tinha um poder de compra de 100 unidades. Passado um ano, o preço do bem sofreu uma inflação de 10%, passou de R$10 para 11. Com a mesma nota de R$1.000, agora eu consigo comprar 90,909 unidades do bem. Portanto, o meu poder de compra ele reduziu de 100 para 90,09, ou seja, ele reduziu 9,091%. Observe então que uma inflação de 10% reduz o poder de compra da moeda em 9,091%. A expressão que relaciona o poder de compra com a inflação, ou a taxa de desvalorização da moeda com a inflação, é essa daqui. Taxa de desvalorização da moeda igual I sobre 1 mais I, maiúsculo, que é a inflação. No nosso caso, 10% sobre 1 mais 10%, que dá o valor que a gente já tinha obtido. Tá certo? Mais um exercício para vocês. E agora sim a gente estende nossa fórmula de cálculo de taxa real no contexto de inflação. Então observem o seguinte:
Quando a gente fala num contexto de inflação de taxa nominal, não é aquela taxa nominal que a gente viu antes, taxa nominal linear. Num contexto de inflação, taxa nominal é uma taxa que contém embutida nela a inflação. Ou seja, é uma taxa adotada em operação normal de mercado que inclui a taxa de juros real mais os efeitos inflacionários. Então, se eu quiser só a taxa de juros real, como é que eu faço? Eu pego 1 mais a taxa nominal, divido por 1 mais a inflação e subtraio 1, que é aquele resultado que a gente tinha visto anteriormente no exemplo do imóvel. Tá? Vamos ver a aplicação disso. Uma aplicação de renda fixa oferecida por um banco resultou no rendimento acumulado em 2019 de 8%. Qual foi a rentabilidade real da aplicação? Então, se eu apliquei nesse título de renda fixa do banco em 2019 e ganhei 8%, eu ganhei acima da inflação? Eu tive ganho real? Se a gente recuperar o valor que a gente calculou da inflação no primeiro vídeo, que foi de 7,3% para 2019, basta dividir 1 mais o ganho sobre 1 mais a inflação. E nós vamos ver que o ganho real foi de 0,65%. Ou seja, por mais que eu tenha a sensação de que eu ganhei 8% nessa aplicação, o meu aumento de riqueza real acima da inflação ou descontada a inflação foi de 0,65%. Tá? Mais um exercício aqui para vocês. E vamos ver uma outra situação. Um investidor aplicou R$30 mil em um fundo de investimentos no início de maio de 2017. Vamos simplificando, assumindo que foi dia 1º de maio. O valor resgatado no início de dezembro foi de 31.569. Qual a rentabilidade mensal real obtida no período? Olha só, rentabilidade mensal real. É muito importante ler com calma o enunciado, tá? Se a inflação foi de 2,38. Então, que informações importantes aparecem aqui? Que o problema pede a rentabilidade mensal real, sendo que nós temos um período de maio a dezembro. E a inflação foi de 2,38 e não aparece nada aqui num ano, ou ao mês. Então essa inflação, ela representa a inflação acumulada nesse período todo. Tá? Então nós vamos usar essas informações para resolver o exercício. Então, primeiramente, a taxa real, 1 mais a inflação, 1 mais a rentabilidade. Por que eu dividi? Por que aparece esse número entre parênteses aqui? Se vocês lembrarem de matemática financeira lá do início, nós definimos que FV sobre PV é 1 mais I. Então nós temos aqui FV, PV, divide FV por PV, nós temos 1 mais a rentabilidade, ou 1 mais a taxa real, 1 mais a taxa da operação. Dividimos por 1 mais a inflação. Então temos 1 mais a taxa nominal dividido por 1 mais a inflação. E nós vamos encontrar que o ganho real foi de 0,02784 em 7 meses, de maio a dezembro. Tá, mas o problema pede a rentabilidade mensal real. Se eu tenho essa rentabilidade real em 7 meses, para achar ela em um mês, eu uso a taxa equivalente, fórmula da taxa equivalente. 1 mais a rentabilidade real, eleva a 1 sobre 7, que eu quero sobre o que eu tenho, subtrai 1 e eu vejo então que o ganho real mensal foi de 0,39%. Ok? Mais um exercício para vocês e, como tarefa, fazer os exercícios do capítulo 4. Já dá para vocês fazerem todos os exercícios. Bom trabalho para vocês.